Bom dia. Tô verificando aqui conexão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou ver aqui a galera do Instagram. Agora sim, ao vivo, em live, bom dia, nesse feriado, 12 de outubro, para a gente conversar, para eu falar para vocês sobre um tema que muitos já têm acompanhado há um tempo. Por isso eu desejo boas-vindas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live, a esse momento de hoje, que é um momento para falar sobre o momento de oração. Para quem não me conhece, eu sou Tato Cunha, sou oraculista, médium e sacerdote e te convido para estar comigo neste momento para conhecer mais detalhes a respeito do que é o momento de oração com Tato Cunha, uma atividade que é realizada todas as segundas-feiras às 19 horas no horário de Brasília. A Lua do Dragão, minha querida, bom dia, seja bem-vinda. A quem me assiste depois, também seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu tenho um canal no Telegram, para quem não sabe, que é o Tato Cunha Mediunidade, um canal onde eu coloco conteúdos. Estou conversando agora uma série de uma dica de filmes, né, que aborda o universo da mediunidade, da espiritualidade. E aí eu fiz uma pesquisa lá com base no que algumas pessoas também estavam me perguntando a respeito de se quem conhecia o momento de oração e quem não conhecia. E algumas pessoas disseram que não conheciam o momento de oração. Aí eu falei, gente, eu vou fazer uma live explicando esse momento, que eu acho que eu penso que é uma experiência muito interessante para compartilhar com cada um de vocês e trazer uma reflexão a respeito da importância da oração, a importância de você parar, agora entre aspas, né, ou parar, porque muitas vezes o ato de parar algo não quer dizer que você vai estagnar, você vai agir diferente. Então, orar é também agir de uma maneira diferente daquele padrão que muitas vezes, talvez, nós estejamos. Bem, então, eu vou começar. Eu fiz um roteiro aqui para que possa explicar o máximo possível tudo em torno do momento de oração, né? E eu vou começar falando que há muito tempo, acho que em 2006, 2007, eu comecei a fazer um trabalho chamado Irradiação à Distância, movido e inspirado primeiro pela minha necessidade do trabalho espiritual, né? E inspirado pelos espíritos, pelos guias, pelos benfeitores espirituais. Então, por muito tempo eu realizei esse trabalho, mediante o nome da pessoa, o caso que ela apresentava, eu fazia vibrações e irradiações, um tratamento à distância para aquela pessoa. A equipe espiritual ia, depois passava quanto tempo ela teria que ser tratada. E parei muito tempo. E voltei esse ano. Voltei de uma maneira sistematizada. De vez em quando eu fazia, mas não com esse trabalho estruturado. Voltei a fazer essa irradiação à distância, um trabalho que tem tido resultados muito gratificantes para os atendidos e para mim, né? Então, nesse movimento todo de orar, de irradiar, acontece com que pessoas, né? Pessoas que me buscam, clientes, né? Que eu trabalho fazendo consultas, cartomancia com jogo de búzios. Então, às vezes, a gente vê a necessidade, além de toda aquela recomendação do oráculo, de um acompanhamento e casos específicos, bem específicos também. E aí nós consultávamos o oráculo para poder verificar esse trabalho. Nesse processo todo,
de início, de retomada de trabalho de radiação à distância, eu fui estruturando ainda mais, polindo ainda mais aquilo que precisava polir, e aquilo me trouxe uma satisfação e uma alegria muito grande. Além desse trabalho, algumas vezes acontecem de alguns clientes estarem num estado psicoemocional bem abalado. Então eu fazia orações, eu faço, né, às vezes, não é comum, eu gravo orações, coloco lá o celular e faço a vibração, a invocação dos benfeitores espirituais direcionados àquele meu cliente e gravo para que quando ele assista, ele possa se conectar melhor. Quando ele assista, o cliente, o consulente, né, possa, olhando, vendo, ouvindo, sentir ainda melhor, estabelecer um processo de sintonia. Bem, a pedido de alguns consulentes, eles até falaram: por que você não compartilha isso com as pessoas? Isso é tão bonito. E aí isso começou a tocar o meu coração. Isso tudo esse ano, né? E em fevereiro eu fiz uma viagem, passei um mês fora, e o mês do meu aniversário, e foi um mês maravilhoso, um mês de muita movimentação interior. Eu viajei e estive um mês, todo, o mês de fevereiro todo, em vivências maravilhosas, inclusive retomando projetos, redefinindo, ressignificando situações, e nem imaginava que ia acontecer a pandemia, né? Essa coisa terrível toda, né? Eu estava em Portugal, e aí quando já estava assim, na metade do mês para o final, começou a acontecer, né? Os noticiários começaram a falar bastante sobre a pandemia. Ainda não tinha caído a ficha, né? O download não tinha sido concluído. Saí de Portugal, voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, já estava numa situação muito complicada, muito triste, muitas mortes acontecendo, principalmente na Itália, era aquele processo, aquele momento que estava terrível. Eu lembro de uma manhã que eu estava na sala aqui da minha casa, na minha residência, sentei, aí eu fui assistir o documentário, eu queria saber como estava acontecendo, o que estava acontecendo no mundo, né? E aquilo me tocou de uma maneira tão profunda que eu não aguentei. Eu fui para o chão e desabei. Eu chorei muito, sentindo a dor daquelas famílias que estavam perdendo seus entes queridos. Naquele momento, uma amiga espiritual muito querida se apresentou e me fez uma proposta. Ela pediu que eu pudesse, se eu pudesse, né, eu não lembro exatamente as palavras dela, mas que eu direcionasse as minhas energias para me equilibrar. Porque eu estava assistindo muito noticiário, eu estava assistindo muito jornal, e aquilo estava me perturbando. Eu me lembro que ela comentou assim: meu filho, lembra que você é médium. Se você é médium, você vai sentir tudo isso. Primeiro ponto que ela colocou. O segundo, assista, escolha um momento no dia para você assistir os noticiários, você se inteirar de tudo que está acontecendo, e o resto do dia não assista. Equilibre a sua mente. Aí ela comentou também uma outra situação de que muitos de nós no Brasil estávamos sentindo, além da dor, óbvio, de se colocar no lugar do outro, né? Porque foram inúmeras famílias que perderam entes queridos, mas estávamos sentindo entes queridos nossos reencarnados lá, porque muitos saíram de exílio para reencarnar no Brasil. Então, muitos estavam sentindo, ou seja, uma explosão de emoções, de dor, né, de muita coisa. E aí eu juntei, nesse momento de começar a trabalhar o meu equilíbrio interior, me veio, junto com as observações dos consulentes a respeito de por que não compartilhar o momento de oração. Foi quando eu decidi escolher um dia para simplesmente orar. Falei: gente, eu vou fazer live. Eu vou escolher um dia e um horário certo, porque não dá para fazer horários variados.
Então é aquele horário fixo e naquele momento eu vou abrir live para orar com quem quiser, com quem estiver ali e quiser parar e sintonizar conosco para orar. Aí, nesse processo todo de repensar a vida, da pandemia, das minhas necessidades espirituais, e esse processo todo do trabalho de radiação à distância, surgiu a necessidade de montar essa live para poder direcionar a quem quer que pudesse receber. Então, o momento de oração nasceu da decisão de compartilhar um momento com quem quer que seja. Não é o momento de divulgar religião, não é o momento de algo formatado, sabe? No sentido religioso, mas é um momento holístico, é um momento... toda religião é bem-vinda, é aquilo que me deixa fluir. E uma coisa, algo que tivesse a minha cara, o meu jeito. Porque, para quem não sabe, eu tive o início da minha vida religiosa no catolicismo, como muita gente. Eu fui coroinha da igreja, da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Manaus. E aí, de lá, o meu pai desencarnou e eu, em 1989, e eu fui para um centro espírita, o que chamam de espiritismo kardecista, mas na minha cabeça é espiritismo e ponto. Eu não chamo Umbanda de espiritismo, eu não chamo Catimbó de espiritismo e nem Candomblé. Ele já tem nome para isso, né? O Candomblé é Candomblé, Catimbó é Catimbó, Tambor de Mina é Tambor de Mina, Umbanda é Umbanda, e é tudo maravilhoso com esses nomes. Isso é algo meu, tá? Não quer dizer que ninguém tem que falar assim. Pois bem, fui para o centro espírita, aprendi, fui trabalhador da casa espírita, fui evangelizador, fui palestrante, trabalhei com a arte, com o teatro, com a música, com a dança. Além disso, depois me afastei, passei muitos meses, em torno de 6 meses a 8 meses, estudando o budismo tibetano, fazendo práticas relacionadas a Tara Verde, ao Buda da Medicina, que me fazem um grande bem. E aí comecei a experienciar até que eu me encontrei na denominação religiosa que eu estou hoje, mas eu digo, a hora que eu quiser orar para Buda, para Jesus, para o Orixá, para a divindade que for, para Shiva, para Lord Ganesha, eu oro, eu faço oração. Esse coração aqui ainda que eu seja sacerdote de Orixá, eu tenho meu compromisso, porque eu escolhi para orar todos os dias, louvar, saudar os meus amados orixás. Mas qualquer outra divindade que me toque o coração, que eu sinta necessidade, eu vou e oro. O momento de oração, então, surgiu dessa necessidade de abrir um canal na internet para orar. Só que eu criei uma estrutura. Eu não me preocupei em divulgar um formato religioso, mas o formato do momento de oração. E o formato do momento de oração teria a minha cara, como eu falei para vocês. E a minha cara é multi. Eu sou aquariano, então eu tenho uma diversidade dentro de mim. Eu falei, vou usar os recursos que eu utilizo na irradiação à distância e vamos ver como vai começando. Gente, no começo eu estava muito tenso. Eu tinha um bloqueio com essa questão de vídeo, né, de estar falando em live. Eu nunca tive vergonha de falar em público, teatro, dança, palestra, sou professor, então não tenho nenhum problema. E eu tinha um problema com o vídeo, mas me joguei. A vontade era tão grande de fazer esse momento de oração que me joguei. E o que eu recorri no primeiro momento? Eu recorri ao oráculo, às cartas. E aí que para mim é um oráculo muito sagrado. E aí eu fui buscar o direcionamento com o oráculo. Não fiquei nada de invocando entidade, espírito para me dizer alguma coisa. Eu sei muito bem eu sei que eles me inspiram, e não precisava eu fazer isso. E eu falei, gente, eu vou fazer o seguinte. Cada dia tem uma necessidade específica. Às vezes pode até ter a mesma, mas não em 100%.
que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tiragem de uma carta para identificar, para ela me orientar qual é o segmento de trabalho daquela noite. Qual é o segmento do direcionamento das minhas palavras na oração da noite. Eu acredito muito que está tudo conectado. Que naquele momento que eu abro o momento de oração, as pessoas que têm que ouvir e que têm que se conectar, elas vão estar lá. As pessoas que devem, que buscam, que vão sintonizar, elas vão estar ou ao vivo ou depois, mas elas vão. Mas eu não tinha noção da grandiosidade que isso se tornaria, né? Essa grandiosidade que eu digo, o impacto energético, vibratório em cada um de nós, inclusive em mim. Então eu fazia a tiragem da carta, né? Fiz a primeira vez, e aí aquilo me orientou até os elementos mágicos que eu poderia utilizar para montar o altar. Foi quando eu comecei a perceber que não adiantava eu ter um altar fixo para todo momento de oração. Mas vai ter que ter o altar? Eu falei sim, porque é minha cara, eu gosto de altar. O altar para mim é um elemento de conexão com a espiritualidade. É onde você se conecta. Se você não tiver altar, então não vai se conectar? Não, você pode se conectar de qualquer jeito, mas esse é o jeito que eu gosto de fazer, mesmo porque todos os que estão do outro lado vão olhar, vão ver. Então tem gente que é mais auditiva, tem gente que é sinestésica, tem gente que é visual. E dependendo do momento do dia, nós até somos visuais, nós precisamos olhar, né? E aí o altar ele foi sendo construído de acordo com as orientações, inspirações e direcionamento da carta naquele momento. Eu tiro antes, né? Então o momento de oração é às 19 horas, às 18, 18h30 já está tudo pronto, a vela, o ponto já foi aceso, já foi firmado, a invocação já foi feita junto à equipe de trabalho do momento de oração, para depois, às 19 horas, abrir com vocês. Essa estrutura ela foi se formando, se corporificando com o tempo. Isso não foi assim, tudo pronto no primeiro dia. Primeiro dia, o que eu firmei? Tirei a carta, tá? Montei o altar, seguindo o meu coração e orei. Com o tempo, eu fui organizando isso. Então, eu fui percebendo que para cada momento de oração tinha um trabalho específico. E eu comecei a perceber em mim isso, gente. Isso é o que é incrível. Tiveram dias de momento de oração que eu não estava bem. Porque nós somos assim. Tem dias que a gente está assim, tem dias que a gente está assim, né? Então tem dias que teve um dia especificamente que eu estava de coração muito apertado, muito. E eu fiz o momento de oração, foi transformador. Foi impactante, assim, eu estava num estado e quebrou o estado e foi para um outro. Fisicamente eu estava me sentindo melhor, mediunicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Então eu falei, gente, não precisava nem questionar. Eu estava, na verdade, analisando, não questionando. Porque é fato, a oração traz bem, ela faz bem. Quantos trabalhos aí já foram publicados, quantos artigos, quantos documentários a respeito do poder da oração em diversas situações. Até para você buscar inspirações. Quando eu oro, quando eu rezo, eu estou me direcionando a algo ou a alguém. Seja Deus, a deusa, as divindades, os guias, espíritos, entidades, seja quem for. Você está direcionando para alguém. Então, o momento de oração, ele se estrutura, se corporifica dessa forma. Um altar que é montado, direcionado pelas cartas que eu tiro e que vão me orientar ali. Qual o elemento principal, se é ar, se é água, se é fogo, se é terra, se é o elemento espiritual. Eu utilizo mais de um, óbvio, mas eu observo com base no elemento a quem vai assistir, qual a demanda que já está ali. E aí eu utilizo os elementos simbólicos e mágicos para colocar ali no altar, para que a espiritualidade possa se utilizar a fim de direcionar aqueles que vão assistir. Então,
isso começou a se estruturar dessa forma e eu comecei a perceber essa egrégora. E essa egrégora é qual? E aqui a egrégora é essa. Quando você que já participou, quem não participou está convidado hoje, né? Hoje, segunda-feira, como toda segunda-feira tem 19 horas, eu sempre faço eu invoco deuses, divindades, guias, aliados espirituais, anjos de guarda. Eu utilizo uma vasta nomenclatura porque cada um chama de uma forma, para que possa acessar a mente de quem está me assistindo. E aí, no momento que aquilo faz sentido para você, você se conecta e se permite a conexão com os teus benfeitores espirituais, que tendo o saber de que o momento de oração faz bem para você, é óbvio que eles vão auxiliar no estabelecimento da conexão com a egrégora do momento de oração. Essa egrégora, essa equipe espiritual, né, é uma equipe de trabalho de entidades ligadas a mim, aliados espirituais meus, fixos que trabalham todas as segundas-feiras, e outros que são convidados dependendo do momento. Porque tiveram um momento de oração que foi um trabalho muito mais denso. Denso em que sentido? De quebra de alguns processos, né, espirituais, energéticos. E o interessante que eu acho bem claro colocar que não é um momento momento de limpeza energética total. Bum, você estará limpo, lindo e maravilhoso. Não, tá? Isso pode acontecer? Pode. Acontece sim, acontece. Mas ele é mais isso não quer dizer que sempre vai ocorrer a limpeza total espiritual. Existem às vezes necessidade de outros recursos para que esse processo energético aconteça. Mas já aconteceu comigo e já aconteceu com algumas pessoas. Fato é que no momento de oração, todo um ambiente espiritual se forma diferente no lugar onde você estiver e na tua casa, no teu lar, no teu escritório. Tem gente que até no carro faz. Então, essa egrégora é uma equipe espiritual de trabalho fixo, que trabalha comigo espiritualmente, e alguns aliados, algumas entidades que vêm dependendo do dia e que tem uma especificidade de trabalho. Por exemplo, no momento de oração de hoje, muitas pessoas que estão com problema afetivo irão participar. Muitas pessoas que estão com problemas afetivos irão assistir. Então, vem entidades específicas ligadas nessas questões da afetividade humana. Não estou falando de amarração, de encantamento, nada dessas coisas. Eu estou falando de espíritos que trabalham, entidades que trabalham, né, orientando, fortalecendo, trazendo crenças fortalecedoras e nesse processo terapêutico do ser. E muitas vezes, no momento que você se coloca predisposto ou predisposta à oração, te abre inspiração para procurar ajuda, seja num sacerdote, seja um psicólogo, seja um médico que a pessoa pode estar teimando em procurar. Então, eu penso que eu estou conseguindo transmitir para vocês, não sei se em plenitude, mas muito do que é o momento de oração. As conexões espirituais, elas se estabelecem por um processo mental. Então, no momento que eu falo assim, olhe um símbolo que te chama a atenção no altar. Aquele símbolo que cutucou em você, e que eu digo sem julgamento, sem procurar saber, que às vezes a pessoa fica, mas eu olhei aquela folha do lado direito. Por que será? Não pensa agora, só fixa nela. Aquele símbolo fala alguma coisa de você, e do que você está vivendo, o que você está sentindo no momento. E ali você é uma forma de ancorar e de fortalecer a tua sintonia com a equipe espiritual do momento de oração. Então essas conexões são feitas com a equipe e com os teus próprios benfeitores espirituais, os teus guias, etc. E nesse momento o trabalho de irradiação também é feito. O momento de oração é um. O trabalho de irradiação espiritual que eu realizo é outro. Mas no momento de oração, Tato Cunha, existe um processo de irradiação? Existe. Existe também, com certeza.
os guias, as forças espirituais irradiam para você, né? Quem estiver assistindo. Então, quanto mais eu estiver em sintonia, mais eu recebo, mais eu consigo perceber, tá? Por que é curto? Tem gente que já mandou mensagem, né? Poxa, é tão curtinho, quando eu começo a sentir, aí acaba. Que a ideia é justamente essa. É um trabalho. Hoje, por exemplo, a gente está aqui numa live máximo aqui de 1 hora para eu explicar para vocês esse momento de oração. Vou até colocar aqui que deu tilt no meu relógio. Então, esse momento de oração, essa live é para explicar, mas o momento de oração ele tem um tempo curto. Ele começa para receber, ele tem que ser pontual o máximo possível. Então eu entro, espero máximo 1 minuto, não sei se vocês já observaram, coloco a música, dou as boas-vindas, convido a cada um se preparar, porque às vezes a pessoa está tão ali que ela esquece que ela tem que se preparar. Então ela vai ficar num lugar legal, apagar a luz, colocar um abajur, acender uma vela. Tem gente que manda altar para mim e monta um altar em casa ou utiliza o seu altar para o momento de oração. Isso é incrível, tem tido assim revelações muito interessantes. Então a pessoa pode deixar um abajur para ficar um clima melhor. Quer acender um incenso, colocar um aromatizador no ambiente. Eu vou fazer próximo ao meu altar. É livre. É você montar fisicamente um ponto, como se fosse assim, um canal de recepção, mas o mais importante é esse canal, é a tua cabeça. Então, aquele momento você se prepara para conectar e orar junto. Tem gente que fecha os olhos no momento para poder sintonizar e perceber a presença dos benfeitores teus, né, de quem está assistindo e do momento de oração. Então, ele é curto porque é o momento de orar. É a preparação, a oração e o encerramento. E essa oração tem um momento são 2 momentos, na verdade, né? É o momento que nós estamos orando por nós, porque muitas vezes a gente não tem o hábito de orar pela gente mesmo, nem pelos outros, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, reza por mim. Muita gente me pede, reza por mim. Eu falei, gente, essa pessoa não sabe rezar, não. Como é que está o teu nível de fé? Então, você pede para as pessoas orar. Por que não te ensina a orar? Então, o momento de oração é um momento também para você orar. Tem aquele momento que eu falo, agora faça a sua oração pessoal. Direcione para os seus entes queridos, sejam encarnados ou desencarnados. E você pode direcionar para você mesmo, para você mesma. É o teu momento de oração pessoal. Ali você está treinando a percepção de que você é capaz de orar e que você é escutado, que você é escutada. Então, essa coisa de faz uma oração por mim. Às vezes a gente não está bem para orar mesmo. A gente está numa perturbação tão grande e que eu acho um absurdo esse negócio quando você está muito mal. Falar, minha irmã, ore. Não é negócio de meu irmão, dá 3 tapas na cara. Não é meu irmão, minha irmã, ore. Às vezes a pessoa não está bem. Ela está tão perturbada que ela quer dar 3 tapas na cara. Ela não quer rezar, né? Então, nesse momento, é óbvio que outra pessoa precisa rezar por ela. A proposta, então, nesse momento da oração, dividido em 2, é oração pelas pessoas, né? Eu oro pelas pessoas e deixo uns segundos para que você ore por si mesmo e pelas outras pessoas, para que elas também entrem nesse grande elo. Eu sempre, quando estou orando, no momento de oração, eu imagino um grande círculo mágico. E eu sei que ele se forma. E esse círculo vai se conectando. Observa a arte que eu postei ontem sobre essa live de hoje. Ela tem uma imagem do planeta, uma concavidade, cheio de conexões. É justamente isso. No momento que eu estabeleço sintonia contigo, eu me conecto contigo e com os teus. Eu recebo e eu entrego energia. Então, ele é curto porque o objetivo do momento de oração é um momento para orar. Os benefícios são muito pessoais, né? Os benefícios que a oração traz, os benefícios que toda aquela energia invocada no momento
pode trazer. Então são diversos os benefícios, inclusive gostaria de convidar a todos aqueles que já me acompanham para compartilhar fotos, envia para mim, porque eu vou colocar no, ou então publica nos stories do teu Instagram, do teu Facebook e me marca lá momento de oração, hashtag momento de oração com Tato Cunha, para compartilhar com as pessoas esse trabalho que tem sido feito com tanto carinho e que tem trazido esses benefícios para a gente. Já tiveram pessoas que falaram, olha Tato, a minha casa estava horrível, eu estava péssimo. E no momento de oração depois, é um momento que é como se silenciasse a casa. Isso para mim foi muito enriquecedor. Então os benefícios são diversos, tá? A sugestão que eu trago é de preparo. Sabe aquele momento que você está aguardando alguém chegar na tua casa? Alguém muito querido? Então, na segunda-feira, desperta e à noite anterior faz uma oração por toda essa egrégora, por toda essa equipe espiritual do momento de oração e acorda, prepara o teu altar, prepara o teu canto onde tu vais participar do momento de oração, cria esse teu estado mental. Então, esse preparo da tua casa. Tá com muita poeira aqui, limpa, perfuma o ambiente, dedica amor àquele espaço, que você vai receber seres espirituais logo mais. Então, é uma sugestão de preparo. Além do abajur, além da vela, além do altar. Tato, o que eu coloco no altar? Você pode colocar uma vela. Se você não tem hábito de acender vela, não coloque. Né? Simplesmente põe uma água, o elemento água, né? Se você quiser que essa água seja irradiada, fluidificada, coloque para você beber. Se você quiser que essa água seja para alguém beber, coloque o nome da pessoa, só para indicar, né, mentalmente para a equipe espiritual que ali depositem energias, fluidos para aquela pessoa beber. Então, cria o teu espaço, na tua casa, o teu ambiente. A espiritualidade respeita certamente. Então, eu gostaria de abrir agora para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, alguém que estiver ali nos assistindo ao vivo sobre o momento de oração. A Lua do Dragão está aqui colocando conexão muito forte, amo. Sempre participando, né? E de fato uma conexão muito forte. Quem mais tem aqui no Instagram? Astrovande. Bom dia, meu querido. Meu Pai abençoe, Oxalá abençoe. Seja sempre bem-vindo. Se alguém tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida a respeito sobre o momento de oração, manda para mim, manda um direct que eu vou responder. Inclusive, depois compartilhar, postar, porque talvez a tua dúvida seja de outras pessoas. Tira uma foto do teu altar, do teu espaço. Não importa se tem uma, duas, três, quatro, dois, quatro, cinco elementos. Importa que seja o teu espaço, é o teu altar para conectar nesse momento de oração. E aí, posta, me marca no Instagram, me marca no Facebook. E escreve também, pode escrever, eu vou adorar saber o que diferenças tem trazido para você o momento de oração às segundas-feiras. Eu vou continuar com esse momento de oração. A proposta é ter esse momento sempre, todas as segundas-feiras. Muito raramente não haverá, né? Só 2 vezes não houve. E uma delas teve na terça-feira por orientação espiritual. Então, já estamos aqui quase no horário encerrando para a conversa de hoje. A ideia dessa live foi apresentar a estrutura do momento de oração, falar do objetivo desse momento de oração, trazer uma reflexão para cada um a respeito das nossas posturas, né? Do que é orar, do que é irradiar e de ação. Eu gosto muito dessa palavra, ação. Orar é agir, oração. No momento que eu estou orando, eu estou agindo. Muitas vezes a gente fala assim, não, a partir de agora eu vou começar a mudar. Se eu decidir, eu preciso fazer. Porque se só decidir, eu decidi.
Tá. Aí a gente fala assim, você decidiu mudar, melhorar, e a pessoa não fez nada, na verdade ela não decidiu, ela só pensou, né? Quando eu decido, eu ajo. E a oração é um poderoso recurso para que nós comecemos a mudar. Eu estou orando, estou movimentando energias, e aí eu vou e faço. Por isso que até uma coisa que eu não falei, quando você prepara o ambiente, quando você arruma o teu altar, quando você escolhe a vela, coloca uma planta, se não tiver um vaso com planta, uma folhinha, quando você perfuma o ambiente, naquele momento você está agindo, você está em movimentação. E isso está trabalhando energias em você, além, óbvio, da tua conexão com a equipe espiritual do momento de oração. Então, orar é agir. Bom dia, Marisa. Bom dia, minha irmã. Meus queridos, minhas queridas, estamos chegando na hora do encerramento da nossa live de hoje. Se você então quer me acompanhar, quer conhecer, nunca participou do momento de oração, hoje, como todas as segundas-feiras, às 19 horas, será o momento de oração com Tatu Cunha. Para você que está me assistindo depois, que está gravado, seja bem-vindo, seja bem-vinda sempre, todas as segundas-feiras ao momento de oração. E mais uma vez, me marca, tira foto do teu altar, compartilha, vamos fortalecer ainda mais essa egrégora, esse grande grupo de sintonia, de equilíbrio, de decisão em ser melhor. Uma curiosidade que acontece inclusive nas minhas práticas, né? O momento de oração sempre tem pessoas que verdadeiramente estão dispostas a melhorar, nem que seja naquele momento, através da sua própria oração. Ninguém me procura em estados de perturbação sem a disponibilidade em melhorar. É um momento bem especial mesmo e que é muito clara a sintonia que ele proporciona a muitos corações. Um abençoado dia para você. Hoje, dia das crianças, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para ler um texto que uma vez eu participei de uma atividade de uma querida amiga que é psicóloga. Ela fez uma atividade conosco falando sobre a criança interior. Então hoje que é dia da criança, eu gostaria que fazer um pedido. Traz na tua mente a criança que tem dentro de você, que você foi um dia, mas ela continua existindo aí. Sabe aquela criança que sorri sem medo, que fala sem medos, que sente e é verdadeira, não que você não seja hoje, mas muitas vezes por processos diversos a gente se bloqueia, traz aquele sorriso, pelo menos hoje. Coloca uma música que você ouvia quando era criança. Coloca essa música, no começo você vai ficar meio assim, né? Parece que vai sentir meio... Te permite. Traz essa criança para você. Hoje também é dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Maria de Nazaré, Maria Santíssima, Conceição Aparecida, diversos nomes dessa Rainha do Céu, Rainha dos Anjos, que eu tenho uma veneração e um amor muito grande. Então eu gostaria de rogar a Maria Santíssima, a Nossa Senhora Aparecida, que abençoe cada um de nós, que nos abrace, que o véu dela e da grande legião de servidores, né, a legião dos servos de Maria, nos irradie, nos abrace nas nossas dores, nas nossas esperanças, nas nossas vidas e abrace todos aqueles seres espirituais encarnados e desencarnados ligados a cada um de nós. Eu encerro a live de hoje, além de rogar que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe e que você hoje coloque músicas de criança para trazer a tua criança que está aí dentro de ti, que às vezes você deixou ela no cantinho lá, mas ela está existindo. Eu vou ler um texto aqui falando da minha criança interior para a sua criança interior. Olá, minha criança. E aí vou pedir o seguinte até, antes. Feche os olhos e ouça
esse texto. Feche os olhos agora. Eu vou falar com a tua criança. Olá, minha criança. Vim buscar quem fui, onde ficou. Que bom te reencontrar, pois sei que um dia deixei-te na estrada para ser quem sou. Voltei agora para te buscar. Perdoe-me por te abandonar. Enquanto choravas, eu dormia o sono das conquistas dos adultos, passageiras e fugazes. Não te assustes comigo. Eu não te deixei porque desejava. Não soube como fazer. Agora retorno a te buscar. Te aceito como és, incondicionalmente. Tu não és má e não me assusta mais. Depois de tanto tempo, descobri que não sou capaz de viver sem o teu poder. Quero brincar, pular e ser feliz. Vem, ajuda com a tua bondade. Ajuda-me com a tua criatividade e espontaneidade. Ah, minha criança de luz, como te amo. Feliz Dia das Crianças. Feliz dia de Nossa Senhora Aparecida. Feliz dia de vida, feliz feriado. Um ótimo dia para você. Esse texto é da minha querida amiga Júlia Torim, uma excelente psicóloga e muito querida no meu coração. Até hoje, às 19 horas, com o Momento de Oração com Tato Cunha. Tchau, tchau.